Chegamos a uma altura do curso importante que nós vamos começar a falar mesmo sobre a regressão linear. Começaremos com a regressão linear simples, entendendo nessa aula o que é a regressão linear simples com um pouco mais de formalidade, ainda não com aquela formalidade toda, mas já construindo na tua cabeça essa noção do que é a regressão linear. E faremos também a discussão hoje do que é a hipótese da média condicional zero. Então a gente já percebe que estamos nos aproximando de um curso mais estruturado de regressão linear. Nós vamos construir agora, nesse vídeo e nos próximos, um modelo de regressão simples, que relaciona apenas duas variáveis. Sabemos que em modelos reais, geralmente temos mais de duas, mas a interpretação de um modelo de regressão múltipla é relativamente similar ao modelo de regressão simples. Então, vamos lá. Quando falamos de regressão em estatística, nós queremos encontrar a relação entre duas ou mais variáveis. Essas variáveis são extraídas de alguma população de análise. Em outras palavras, estamos perguntando, será que existe uma função matemática do tipo y igual a f de x1, x2 até xn, que descreve a variável de resposta y em termos das variáveis explicativas, x1, x2, x3 e assim por diante? Aqui devemos nos lembrar da discussão das outras aulas, que essa relação dificilmente será exata, por causa de inúmeros fatores, na nossa incapacidade de escolher ou medir todos os efeitos que causam variação em y, ou até a própria aleatoriedade das amostras. Além disso, é motivo de controvérsia o formato da função, se é uma função linear, se é uma função exponencial ou qualquer outro tipo que você pode imaginar. No modelo de regressão linear simples, temos duas primeiras hipóteses simplificadoras. Em primeiro lugar, que há apenas duas variáveis. Em segundo lugar, que a relação entre elas é linear. Claro que você está pensando que essas hipóteses empobrecem o modelo, mas é um ponto de partida para a gente. Nós imaginamos que há uma única variável que explica o que acontece com a variável de resposta e também supomos que a relação entre essas variáveis é linear. O que significa isso? Significa que há uma proporcionalidade média entre x e y. E na prática, o que a gente precisa descobrir é isso. Qual é essa proporcionalidade? Nós sabemos que há um erro nesses critérios. Afinal, a função pode não ser exatamente linear, embora seja a nossa hipótese simplificadora, e a gente sabe que a variável x muito provavelmente não explica tudo o que acontece nessa função. Mas o importante é que quando nós definimos essas hipóteses simplificadoras, nós geramos uma função desse tipo. Ou seja, uma função linear do primeiro grau. Beta0 o coeficiente linear, beta1 o coeficiente angular e μ um termo chamado de termo de perturbação estocástica. É um pouco diferente da função linear que nós vemos no ensino médio, por exemplo, porque há essa constante beta0 e esse termo μ separados, né? Indicando coisas distintas. Mas, enfim, quando observamos para essa variável que é o termo estocástico, nós muitas vezes estamos esperando que o seu valor seja nulo. Ou próximo de zero, tão próximo de zero quanto possível. Isso geralmente é um sinal que temos uma boa previsão, que x explica muito bem o valor de y. Então, nós vamos ver situações mais para frente, mas quanto menor for esse termo de erro, nós vamos compreender que as variáveis que nós selecionamos, nesse caso apenas uma, explicam bem o que acontece com a variável y. Então, é mais ou menos por aí o termo. Esse termo de perturbação estocástica que adicionei na função, o μ,
É entendido também como o não observado. São as variáveis que nós não observamos, pelos termos que eu falei aí em aulas passadas. Às vezes é muito difícil, nós não conseguimos pensar nesses termos, não conseguimos medir, enfim, não observamos. Agora, uma coisa que nós estamos interessados em medir, muitas vezes, é a variação dessa grandeza y. Isso aqui cabe uma discussão inteira, que eu vou enriquecer mais quando a gente falar sobre a regressão múltipla, mas aqui cabe um primeiro apontamento só para o pessoal compreender uma coisa. Quando nós estipulamos essa função de previsão, nós teremos capacidade de prever valores médios. A regressão, veremos ao longo do curso, ela não é assim muito boa no sentido de prever um valor particular para um dado valor de x. Então, ao contrário do que acontece em física ou em outras áreas do conhecimento. Entretanto, quando nós queremos avaliar a mudança, a variação da variável explicativa em termos da variação de x, agora nós teremos um método muito bom. Isso vai ficar claro ao longo do curso, é uma reflexão que leva tempo para a gente absorver, mas por isso que eu vou fazer a variação de y aqui. Horas. A y sendo dado pela função linear, beta0 mais beta1x mais mi, a sua variação será a variação da função linear, que a propósito pode ser escrita como a variação de alguns termos específicos, usando as propriedades da variação. Variação de beta0 mais beta1 vezes variação de x mais variação de mi. Perceba que no modelo, o que eu gostaria é de fazer com que o mi, a sua variação, seja nula. Como que eu faço isso? Repetindo esse experimento várias vezes sobre as mesmas condições. Ou seja, tentando de alguma forma fixar variabilidades intrínsecas às amostras que a gente tem. Então, quando você vai fazer uma pesquisa estatística e você coleta poucos dados, pode acontecer de existir viés, de você não obter o valor previsto médio da variável. À medida que você vai coletando mais e mais dados, a variável x, ou o conjunto de variáveis que você escolheu para explicar, explica melhor a variável y, fazendo com que esse termo de perturbação estocástica, que foi gerado por variáveis externas, tenda a zero. Então, quando nós vamos analisar essa variação, a variação de mi costuma ser zero. Também é o caso da variação de beta0, que também é zero. Afinal, beta0 é uma constante para o problema que nós vamos encontrar. E vai representar aqui o coeficiente linear, enfim, onde a função interpreta o eixo y. Mas o que nós estamos mesmo interessados num modelo de regressão é interpretar o coeficiente angular. Então, sabendo que esses valores são zero, olha o que eu posso escrever. Delta y é beta1 vezes delta x. Ou ainda, posso interpretar o coeficiente angular como delta y sobre delta x. Perceba aqui que o que essa equação está nos mostrando é justamente que o coeficiente angular nos mede a taxa de variação de y ocasionada, causada, correlacionada com a variação de x. Então, ótimo, porque esse conceito que nós vamos, esse parâmetro que nós vamos entender como o efeito de beta1, vai nos explicar em detalhes sobre a taxa de variação das grandezas que a gente quer analisar. Opa, professor, ficou muito abstrato, porque eu só vejo equação e isso está muito distante da minha realidade. Então, vamos fazer um exemplo. Você deve se lembrar do exemplo que eu comentava do salário de uma consultoria, que depende de vários fatores. São os anos de educação formal, a quantidade de certificação profissional, anos de experiência, enfim, assim por diante. Se você não lembra, não tem problema, não precisa necessariamente assistir aquele vídeo, vamos falar a partir daqui. Porque num modelo de regressão linear simples, nós precisamos investigar, tratar apenas uma das variáveis que explica o salário. Por exemplo, os anos de experiência no mercado de trabalho.
Aí, nesse caso, todas essas outras variáveis que você imagina afetam o salário médio do trabalhador são generalizados, muito entre aspas, para dentro do termo de perturbação μ. Aqui nós vamos tratar a função de forma como linear e podemos escrever o seguinte modelo. Então, aqui nessa pesquisa, é como se eu estivesse interessado em verificar se os anos de experiência realmente aumentam ou não o salário médio do pessoal. Quer dizer, mais tempo de mercado de trabalho, a pessoa vai ganhar mais, vai ganhar menos, isso não tem nada a ver. Enfim, nós precisamos correr uma pesquisa nesse sentido e encontrar uma função que será da seguinte forma. Então, o modelo que nós vamos obter, ainda não sabemos como, mas o modelo que nós vamos obter será uma função do primeiro grau, linear, enfim, né? Em que eu vou encontrar os coeficientes β0, β1 e μ. E aqui eu gostaria que você compreendesse a interpretação do que é esse termo β1 que a gente vai centrar o nosso olhar, que é o seguinte. β1 é ΔY sobre ΔX. Mas o Y nesse cenário é o salário, medido em preço por hora. Enquanto o X são os anos de experiência, medido em anos de experiência. Ou seja, o β1 será uma medida de taxa de variação, dado em preço por hora por ano. Então, o que significa isso? Depende. O que nós podemos encontrar aqui? Nós vamos encontrar números que representam alguma coisa a depender do problema que a gente está tratando. Por exemplo, os números geralmente não são redondos, assim, números em problemas reais, né? Mas aqui, como é didático para a gente aprender a interpretar, achei um número qualquer aqui, redondinho. Eu poderia encontrar β1 igual a 5 preço por hora por ano. O que significa isso? Significa que se eu rodar um modelo para uma empresa, uma cidade, enfim, medindo anos de experiência e salário, e encontrar β1 igual a 5, significa que um funcionário, na média, que trabalhou um ano a mais, recebe R$5 hora, preço, por hora. Se ele trabalhou 3 anos a mais, 15 por hora a mais. Preço aqui, você põe a unidade se você quiser, porque não foi especificado se é real, se é dinheiro, se é dólar, enfim. Se um funcionário que tem 10 anos a mais, recebe a mais R$50 por hora, enfim. Então, isso que significa o β1. O β1 está indicando que há, sim, uma relação positiva entre essas grandezas. O β2, na verdade é β1 também, né? Mais negativo aqui, menos 10. Se eu encontrasse um beta menos 10, preço hora por anos, o que ele estava indicando é algo até contraintuitivo. Pessoas que têm mais experiência, mais anos de experiência, recebem menos. Menos 10 por ano trabalhado. Então, a pessoa trabalhou, hoje ele recebe tanto na média, as pessoas recebem na média tanto. No ano que vem, vão receber 10 a menos, mais 2, 3 anos trabalhando menos 10, menos 10, menos 10 por ano. Enfim, está aqui. Aqui também dá para a gente perceber que se eu tivesse encontrado um β1 igual a 0, isso significa que os anos de experiência adicionais não afetam o salário. Nesse exemplo que nós falamos aqui, a gente percebe que há uma análise precária quando retiramos todas as demais variáveis que afetam o salário, como os anos de educação formal, por exemplo. Mas nós podemos, sim, estar interessados em saber o efeito de uma única variável sobre o salário, mas a única coisa que a gente precisa garantir é que o valor esperado dos termos não observados seja nula. Isso é chamado de hipótese da média condicional zero, que é o que vamos tratar agora. Então você já compreendeu que no modelo de regressão linear simples, o y será β0 mais β1x mais μ. Legal. Aqui o que nós podemos perceber antes de falar da hipótese da média condicional zero? Primeiro que tanto x como μ são variáveis aleatórias. Em uma amostra de população, sendo x os anos de experiência no mercado de trabalho, o valor de x pode assumir diferentes valores em cada amostra que nós vamos coletar. O μ é o termo estocástico.
E ele também pode variar, porque, dado as diferentes combinações de anos de estudo, a quantidade de certificações e assim por diante, o Mi muda. Porque perceba que a gente sabe que há outras variáveis que explicam melhor, até talvez, porque que há pessoas que recebem mais e outras que recebem menos. Um fator de peso são os anos de estudo. E então, de certa forma, o Mi, que é esse termo estocástico, ele já tem contido nele combinações de anos de estudo que podem aumentar ou diminuir o valor médio da variável Y. Então, às vezes, na amostra que a gente coleta, há viés. Assim como eu citava o viés da academia em outras aulas, quando você quer analisar obesidade numa cidade e vai lá numa academia e vê que está todo mundo magro. Enfim, há viés, de certa forma, quando nós coletamos dados amostrais. Há viés devido às combinações dos anos de estudo, enfim, das variáveis que a gente quer perceber. O que não pode acontecer na pesquisa estatística é não assumir, o que precisamos fazer é assumir que o valor esperado do termo de perturbação não mude dependendo do nível de X que estamos analisando. É garantir o seguinte: é assumir, então, que o valor esperado da perturbação, dado um valor específico de X fixado, seja o próprio valor esperado de μ. Quando nós fazemos isso, nós estamos observando que o valor médio do termo estocástico ele é igual em qualquer segmento da população analisada a partir do valor de X. O valor esperado, que pode ser a média, por exemplo, ou outro qualquer, ela é a mesma ao longo de toda a população. Quando nós fazemos isso, embora exista variabilidade devido a outros fatores, nós percebemos que a variável μ ela é independente da média. Nesse caso, poderemos escrever que o valor esperado de μ é 0. Portanto, o valor esperado de μ, dado um nível fixado de x, também será 0. Essa expressão que eu acabei de escrever, não é um vezes aqui, tá? Deixa eu até separar. Não, o pessoal vai se confundir. Esse valor aqui, ele é conhecido como hipótese da média condicional 0. Nesse caso, o que ela significa? A hipótese da média condicional 0 nos diz que é uma suposição de que o valor médio dos erros, que será conhecido como resíduos mais para frente, ele é 0, dado qualquer valor das variáveis independentes. Vamos resgatar o exemplo anterior, que a gente falava sobre os anos de experiência no mercado de trabalho e o salário. Se de alguma forma está associado os anos de trabalho também ao nível de escolaridade, que de alguma forma as pessoas que trabalharam mais, por serem mais velhos também, eles também estudaram mais, ou têm mais certificação profissional, ou qualquer coisa desse tipo, se há alguma relação desse tipo para a empresa que eu estou analisando, é uma empresa que, enfim, as pessoas que trabalham lá são as que também mais estudaram, as que estão lá, que fizeram carreira lá, são as que mais estudaram, aí de alguma forma há uma dependência entre o salário, entre o nível de experiência que a pessoa tem e também as variáveis que ficaram de fora, os níveis de estudo. Na prática, o que talvez esteja explicando o salário mais alto não seja o tempo de experiência, mas seja o grau de escolaridade. Enfim, então, se nós temos evidências de que há outras variáveis que são explicadas ou que explicam o problema, nós veremos que o modelo de regressão dará uma hipótese condicional diferente de 0. Por isso que a hipótese da média condicional é muito importante nessa investigação, porque ela vai nos indicar que nós estamos deixando de lado variáveis, fatores que são muito importantes na análise e que explicam a variável que eu quero tratar. Mas então nós vamos descartar o modelo de
regressão linear simples? Não, porque nós queremos interpretar e estamos tratando esse curso como uma investigação na regressão. Vamos fazer um exemplo. Então vamos imaginar que, de alguma forma, a nota de exame final de uma disciplina, por que não matemática, né? O Y, o X aqui, ele esteja relacionado à frequência às aulas e também a fatores não observados que afetam o desempenho dos estudantes. Você pode imaginar uma série de fatores não observados que explicam a nota no exame. E eu vou trocar aqui porque eu troquei o Y e o X. Deixa eu arrumar aqui. Agora sim, o Y, a nota no exame final, o X, as frequências às aulas, e o Mi, fatores não observados. E essa pesquisa poderia estar interessada em investigar se a nota no exame final dos estudantes está relacionada de alguma forma à frequência às aulas, indicando, eu imagino, que estudantes que frequentam as aulas, com todas as aulas, tenham notas maiores, enquanto os alunos que faltam mais tenham notas menores. Então você estaria investigando esse tipo de trabalho. Entretanto, nós sabemos na prática que não é só a frequência às aulas que explica a nota que o aluno vai tirar. Ele pode ter fatores sociais, os seus hábitos de estudo, alguma questão talvez de gênero, algum fator relacionado ao talento que as pessoas têm mesmo de aprender matemática, que inclusive não pode ser medido. Enfim, eu coloco aqui fatores não observados como talento, porque é algo que a gente não consegue medir e vai simplificar a nossa discussão. O modelo, sendo um modelo linear de uma variável, é dessa forma que a gente vê aqui. E aí nós rodamos uma pesquisa. Para identificarmos, já vimos o que é o beta 1. O beta 1 vai me indicar na média quanto que um estudante que foi à aula, quanto que ele tira mais do que o que não foi à aula, por exemplo. Ou se está aqui tratando variável contínua, se foi a tantas aulas a mais, enfim. Mas o que eu quero saber aqui nesse exemplo é um pouco diferente. É investigar o que significa, nesse caso, o valor esperado de Mi dado x igual a zero. Ou seja, o que é a hipótese da média condicional zero que é tão preciosa para a gente nos modelos de regressão? Nesse caso, nós estamos investigando ou apontando que o valor médio do talento, vamos supor que os valores não observados sejam apenas talento, a gente está supondo que o valor médio do talento será o mesmo, independente das frequências às aulas. Então, às vezes, a gente pode ter evidências de que as pessoas que são boas em matemática, por exemplo, também são as que decidem frequentar as aulas, indicando uma dependência entre essas variáveis. Pessoas melhores na escola tendem a ir mais na escola, talvez por alguma recompensa, algum processo que faça eles estarem correlacionados. E alunos que já não têm aquele talento todo, desistem ou não vão tanto às aulas, por talvez não ver toda aquela importância, enfim. O que seria, por exemplo, o valor esperado de Mi dado 100%? Nesse caso, estamos verificando o valor médio do talento ou das variáveis que não foram observadas entre os estudantes que compareceram a todas as aulas. Nós queremos garantir que, olhando os estudantes que compareceram a todas as aulas, a distribuição dessas variáveis dos talentos seja homogêneo, que não tenha uma propensão aos melhores alunos só porque eles estão na aula ou vice-versa, que há uma certa homogeneidade. A mesma coisa, eu quero perceber que quando eu olho os estudantes, que eles vão apenas em 75% das aulas, que esse valor esperado também seja o mesmo, ou seja, que não há uma propensão aos estudantes que são piores também faltarem. A mesma coisa, eu quero olhar aos estudantes que não vão em aula nenhuma, que isso também é igual. Ou seja, quando a gente está construindo a hipótese da média condicional zero, eu estou garantindo que o grupo que eu estou analisando, ele não contém fatores que são importantes para explicar o desempenho na prova.
Ou que, embora eles sejam importantes, afinal, o talento também é uma variável importante, outras grandezas também são importantes, que pelo menos essas variáveis estejam tão distribuídas igualmente nas amostras coletadas de diferentes níveis, que aí isso não me atrapalha. Quer dizer, eu consigo explicar, por exemplo, a qualidade, a escola do aluno, e isso explica a nota no exame final, e assim por diante. Mas se eu quero verificar o fator frequência para tomar políticas públicas, por exemplo, de melhoria de frequência, né, enfim, se eu quero analisar a frequência, o que eu tenho que garantir num trabalho estatístico é que as demais variáveis que não foram selecionadas, elas sejam de alguma forma igualmente distribuídas e que de preferência não, obrigatoriedade, que seja igual a zero, ou seja, que não tenha um viés na pesquisa da forma que eu fizer colocar. Essa reflexão que eu estou trazendo para vocês a primeira vez é tão, mas tão importante que você consegue com ela visualizar o poder que uma técnica estatística possui para explicar variáveis, mesmo que eu não consiga coletar todos os dados. Nós precisamos somente garantir que os dados que foram deixados para fora, as variáveis que não foram observadas, não estejam criando viés em diferentes níveis de observação da variável x que eu estou coletando. Que não tenha um viés de 100% de frequência, de 75% e de zero. E no exemplo anterior, vamos supor aqui o salário de um funcionário, que ao fixar apenas os anos de experiência, a forma de coletar dados não me traga vieses para a variável mi, com as variáveis que eu não coletei. Então, se eu conseguir garantir isso, eu tenho um bom modelo de regressão que vai nos ajudar a seguir em frente. Nossa, hoje a gente foi bem preciosista aqui na análise, né? Nós vamos falar ainda de... falta mais um tema para hoje. Função de regressão populacional. Vamos em frente, não terminei não. É que às vezes a gente se confunde. Faltou uma coisa importante, porque sobre a função de regressão populacional, a FRP, vamos ver bastante ao longo do curso, quase me esqueço dela, que ainda cabe nessa aula aqui, que aqui é uma condição que acontece quando nós validamos a hipótese da média condicional. A função de regressão populacional, ela vai me descrever a relação esperada entre variáveis dentro de uma população inteira. Então é a equação que eu quero modelar, essa relação entre as variáveis de interesse. Nesse caso, temos que analisar o valor esperado de y dado o x. Nesse caso, teremos o seguinte, que é o valor esperado, se eu sei que é uma função linear, beta 0 mais beta 1 x mais mi, dado x, o que pode ser reescrito como o valor esperado de beta 0 dado x, o valor esperado de beta 1 x dado x e o valor esperado de mi dado x. Agora, como eu sei que o valor esperado de mi dado x é zero, que é a hipótese da média condicional, eu acabo chegando que esse valor esperado é o beta 0 mais beta 1x. Cuidado, que aqui é o valor esperado. Isso não significa que o valor de y será o beta 0 mais beta 1x, mas sim que o valor médio de y muda com o valor de x. Enfim, hoje foi bom, né? Falamos bastante coisas. Se você está gostando e está comentando, está me deixando feliz, né? Comente aí o que você está comentando, se está gerando muitas dúvidas, enfim, o que você está achando, se faz sentido. O curso está começando a encorpar, como eu já falei em outras vezes, a gente trata essas ferramentas, seja em regressão estatística ou em econometria, como uma ferramenta de investigação. Nós vamos ver na próxima aula como fazer essa estimativa, como encontrar esses coeficientes. Mas você vai perceber que isso acontece assim nos problemas reais, o computador faz, né? Ele faz tudo. O que é importante é você compreender essa filosofia que eu tenho explicado, essa investigação que eu tenho explicado. A máquina faz o método, você 2, 3 linhas de código, ele já faz todas as contas que a gente vai ver. Mas você precisa entender o porquê, de onde vem isso daqui,
para onde que isso aqui está indo e, principalmente, como eu estruturo uma pesquisa em estatística. É esse o discurso que está por trás disso aqui tudo. Mas vocês são bons, porque estão acompanhando esses vídeos, então só pode ser bom mesmo. Um abraço, gente. Se você não se inscreveu, lembra de se inscrever, compartilha aí para dar aquela força e tchau, tchau.